Estamos aqui no estúdio do Jornal falando de política e recebendo aqui como convidado o senador Ciro Nogueira, do Progressistas, está aqui com a gente. Senador, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Senador, vamos conversar com o senador a partir de agora. Eu, Elivaldo Barbosa, Paula Sampaio e Sávia Barreto. E eu começo essa nossa entrevista falando um pouco a respeito do ano de 2024 para o Progressistas em todo o país, falando a respeito do Brasil. O país passou por uma eleição extremamente polarizada, envolvendo o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro continua sendo um nome importante na oposição, a prova disso o evento do último dia 25. Dentro desse cenário, como é que o senhor enxerga o Progressistas? Qual é o papel que terá o Progressistas dentro desse desenho de 2 anos, 2024 e 2026, que são decisivos também para o país? Olha, nós temos que focar primeiro agora nas eleições municipais, são eleições importantíssimas, né? As pessoas vivem realmente, são nas cidades. Na eleição passada, por pouco, o Progressista não se tornou o maior partido do país, já é o maior partido do Nordeste, o maior partido do Sul. Esperamos crescer agora muito no Sudeste e no Centro-Oeste, para que a gente possa brigar por essa primeira colocação. Seria importante. Eu acho que os partidos de centro terão uma vitória esmagadora, né? Eu acho que a esquerda vai ter a sua maior derrota da nossa história. Se Deus quiser, não vai fazer nenhum prefeito de capital. Isso seria importante, né? O PT tem tudo para amargar uma derrota histórica. Mas por que o senhor fundamenta esse argumento, considerando aí até uma estratégia, o PT no Palácio do Planalto, em alguns governos estaduais, dando assim uma prioridade, focando bem essa eleição municipal? Você que é um estudioso, Elivaldo, procure uma capital do país ou uma cidade grande do Brasil que esteja um candidato do PT liderando as pesquisas. Você vai ver, uma grande maioria eles nem candidato tem. Então, acho que eles têm tudo para ter uma derrota histórica. Na eleição suplementar de Gil Bues, o senhor inclusive comemorou nas suas redes sociais a eleição de vários vereadores do Progressistas e nenhum do PT. Mas a gente sabe que historicamente aqui no Piauí, os eleitores têm dado votos de confiança massivos e expressivos ao PT. O senhor acredita que o Piauí pode vir a ser um estado que vai votar na direita, na centro-direita majoritariamente? E o que teria que acontecer para isso se concretizar? Olha, não poderia tampar o sol com a peneira e dizer que o presidente Lula não tem influência muito grande aqui no estado do Piauí. Mas nas eleições municipais essa influência não se transfere em votos, né? São raros os prefeitos do PT aqui no estado do Piauí. A capital, se não me engano, acho que nunca foram nem para o segundo turno. Então, o eleitor separa muito aquela influência que o Lula teve na eleição de governador em todo o Nordeste, ela não se transfere para as eleições municipais, graças a Deus. Senador, aqui em Teresina nós temos pelo menos 2 nomes hoje nesse campo da oposição. Silvio Mendes, ali no União Brasil, e também a pré-candidatura de João Vicente Claudino pelo PSDB. Qual deve ser a estratégia desse grupo? Passa por esses 2 candidatos, pré-candidatos, disputando a eleição ou em algum momento deve haver uma unificação? Eu acho que até se soma o Jeová, né, que está em terceiro lugar nas pesquisas. São 3 grandes nomes que têm muita sinergia, muita sintonia, que eu defendo que eles já estejam juntos já no primeiro turno, porque isso consolidaria a vitória, seria importante. Mas, é lógico, nós temos que respeitar o direito do João Vicente, que é um grande nome, uma figura que foi meu principal aliado, né? Na minha primeira eleição foi fundamental, é uma pessoa que eu tenho um respeito enorme. E o Jeová pela sua história, pela sua trajetória, o deputado estadual mais votado na capital, foi o vereador mais votado na capital nas suas eleições, acho que tem todo o direito de disputar essa eleição. Mas, se não estiverem juntos no primeiro turno, com certeza estarão no segundo turno. Agora, senador, você falou aí de 2 nomes que estão em partidos que firmaram uma posição. Por exemplo, o PSDB, Luciano Nunes, né, o presidente da sigla, declarou apoio ao Partido dos Trabalhadores. Portanto, o PSDB vive essa divisão. E os republicanos têm as incertezas do que será o futuro, dos acordos entre o doutor Pessoa e o presidente nacional da sigla. Olhando para esse tabuleiro, não está complexo demais garantir a participação desses nomes que o senhor citou, já que a situação desses partidos é um pouco delicada nesse momento? Olha, eu conversei semana passada com o Aécio Neves, que é um grande amigo, e ele vai
ter algumas conversas, vai conversar com o presidente nacional, que é o Marconi. Espero que o PSDB do Piauí não se transforme em uma sigla de aluguel, né? Isso aqui fatalmente irá acontecer se vier a apoiar o Partido dos Trabalhadores. Quanto ao Republicanos, com certeza o comando é do Jeová, eu já conversei com o Marcos Pereira e está sacramentado o comando do deputado Jeová. Ou seja, ele pode, se quiser, ser candidato. Se quiser, vai ser candidato. E o senhor acredita, quando o senhor fala que acredita na possibilidade do entendimento no primeiro turno, seria uma possibilidade dele ser candidato a vice, por exemplo, de Silvio Mendes? É uma possibilidade, né? O Jeová está em terceiro, né? Em torno de 12% das intenções de voto. Se ele se unisse ou sendo candidato ou apoiando o Silvio, já sacramentaria a vitória do Silvio no primeiro turno, seria importante. Mas é uma decisão que nós temos que respeitar e eu tenho certeza que ele vai saber tomá-la. E o senhor trabalha com a possibilidade de uma federação reunindo progressistas e os republicanos, considerando que a situação do União Brasil já é um pouco diferenciada por problemas internos, que ela pode sair antes da eleição e isso mudar até cenários Brasil afora, e especialmente aqui em Teresina? Eu acredito que a federação com o republicano já está praticamente consolidada. A decisão agora se faz antes das eleições ou depois. O natural é que ela aconteça apenas depois das eleições. Eu acho melhor até porque eles divididos fariam mais prefeitos. Com a União Brasil, o ACM Neto, que é o vice-presidente, e o Rueda, esse final de semana, me procuraram, disseram da intenção de fazer a federação. É um pouco mais complicado porque tem alguns conflitos em alguns estados. E aí nós iremos analisar, é uma decisão que já não me pertence agora já a mim, ao Marcos Pereira, que vamos definir se vamos fazer com União Brasil ou não. Um dos cenários que é colocado aqui em Teresina envolve a possibilidade de Silvio Mendes ser eventualmente vice de Jeová Alencar. O grupo trabalha com essa possibilidade ou é descartável? Não é o fácil, porque o Silvio, nas pesquisas que a gente tem acima de 50% de intenção de voto. O Jeová está na faixa de 12, 13. Para isso, teria que o Jeová ultrapassar o Silvio, né? Que não é pelo menos a curto prazo, não é o natural. Mas é uma decisão que cabe ao eleitor, é ele que vai decidir. Eu acho que o Silvio fez uma opção de ter um contato, um direto, quem vai decidir o futuro dele, quem vai decidir o que vai acontecer nessa campanha é o eleitor, né? O outro lado não. O Fábio quer transformar a Teresina em um puxado do Palácio de Karnak, para ser um secretário do Rafael na prefeitura. Então são visões diferentes de cidade que eu espero que o eleitor de Teresina, que nunca foi submisso, que nunca foi omisso, tome a sua decisão. Senador, a revista Veja coloca no final de semana que o seu plano, o seu projeto de ser pré-candidato a vice-presidente da República de um candidato de direita, ele está a pleno vapor. E a minha pergunta é, qual seria esse candidato da direita à presidência da República? O senhor preferia ser vice de quem? Do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ou da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro? Se tivesse que escolher, o senhor tem que escolher. Se eu tivesse que escolher, eu preferia ser vice de Jair Messias Bolsonaro, né? Vamos lutar até o final para que ele esteja apto a ser candidato. Se não, a escolha vai ser dele e da população, desses partidos que representam a centro-direita. Eu sempre disse, se eu disser para você que não aspiro um dia ser candidato a vice-presidente, eu estaria mentindo. Seria importante para o meu estado. O Piauí nunca teve um candidato numa chapa majoritária a nível nacional. Nós estivemos muito próximo de acontecer isso com o Petrônio. E eu tenho esse sonho, mas ninguém pode ser candidato a vice-presidente. Eu posso ser candidato a senador, a governador do Piauí, que aí é uma decisão mais minha, né? Mas eu quero estar nesse processo. Eu acho que sou uma liderança nacional que está discutindo isso, conversando com os governadores, com o presidente Bolsonaro, e nós vamos unificar esse arco de aliança, porque eu sempre digo, se estiver juntos no mesmo projeto, o Eduardo Leite, o Ratinho, o Tarcísio, o Caiado, o ACM Neto, o Ciro, a Tereza, com apoio do Bolsonaro, é uma força política que não perde uma eleição para presidente jamais. E o senhor está ajudando também na costura desses nomes? Muito. Como? Como é que tem sido essa rotina? Conversando com todos. Tenho conversado, só esse final de semana eu citei esses nomes, eu conversei com todos esses nomes. Vamos ter que aglutinar, conversar. E já sairá desses nomes que o senhor citou?
Olha, Elivaldo, eu não sei se vai sair só uma chapa, né? Mas pelo menos essas pessoas têm uma diferença básica que vão estar contra o Partido dos Trabalhadores. E se vão estar no primeiro turno já juntos, se vão se unificar no segundo turno, isso tem. Agora eles têm que conversar entre si. Não adianta só conversar em 26, tem que começar a conversar agora. Senador, o senhor falou sobre essa possibilidade. Agora eu queria que você analisasse o cenário. Ele é positivo para a direita? O presidente Lula está no poder, tem o direito a uma candidatura de reeleição, é um adversário notadamente difícil, né? Ele não perdeu a eleição nacional desde que ganhou em 2003. Qual é a avaliação que o senhor faz da dificuldade que o grupo do senhor terá numa eleição em 26? Se esse grupo que eu te citei tivesse na eleição apoiando Bolsonaro, nós teríamos ganho a eleição. Eu vi uma pesquisa de 20 dias atrás, o resultado é o resultado que saiu da eleição, a diferença é de 2% a favor do presidente Lula. Então, com Bolsonaro inelegível, né? Então, imagine se Bolsonaro tivesse elegível. Então, o cenário para a vitória do centro e da direita é muito positivo. O presidente Lula, ele trouxe uma frustração muito grande à população, né? Prometeu muita coisa, picanha, cerveja, que as pessoas iam melhorar de vida. Nós nunca tivemos uma concentração de riqueza tão grande como no país. As pessoas estão cada vez mais pobres. Estão com a sensação que o Partido dos Trabalhadores é um partido que veio para manter apenas as pessoas na miséria, que não quer que as pessoas cresçam de vida, prosperem. Então, eu acho muito difícil que a direita e o centro não vençam a próxima eleição. Senador, e o que o senhor projeta para o Progressistas para essas eleições municipais no Piauí? Fazendo uma retrospectiva, em 2020 foi o partido que elegeu mais prefeitos. Tanto é que mesmo estando fora do governo do Estado e do governo federal, ainda tem o maior número de gestores filiados à legenda. Com algumas baixas, mas tem. É possível manter essa marca? Como é que o senhor trabalha para a real expectativa do Progressistas, considerando essa conjuntura política do Estado e do país? Olha, nós trabalhamos ainda para continuar o maior partido em número de prefeitos. Perdemos algumas lideranças, né? Houve um assédio muito grande do governo do Estado em cima dos prefeitos progressistas. Alguns mudaram de partido, mas a grande maioria ficou, porque ninguém fez tanto por esses municípios do que a gente, né? Pergunte o que é que os outros partidos fizeram nesses municípios, né? O que é que levaram de obras. A quantidade de recursos que eu transferi para que esses gestores tivessem sucesso nas suas gestões nunca aconteceu na história do Piauí. E isso, com certeza, será levado em conta. Você viu agora, em Juboés, o resultado da eleição. Nós elegemos 2/3 da Câmara de Vereadores e tinham candidatos de todos os partidos. Se somar com o PL, que ainda teve eleito um vereador mais votado foi do PL. Então, isso mostra a nossa força no interior. Mas por quê? Porque nós trabalhamos e muito e vamos continuar trabalhando pelos municípios piauienses. Senador, e como fica o projeto de pré-candidatura majoritária do Progressistas em cidades como Piripiri, por exemplo? Há o anúncio de filiação do ex-prefeito Luiz Menezes no PSD, a adesão do deputado Marden Menezes também a esse grupo do Palácio de Karnak. Como fica o Progressista nesse município? Como natural, assumiu lá o comando o deputado Átila Lira, que foi o mais votado da cidade, né? Que só não tinha um comando da cidade porque nós tínhamos a liderança do Luiz. Quando Pode Luiz fazer saiu, uma aliança com o PT, isso é normal? aí o comando é do deputado Átila. Ele que José de Freitas também, da mesma forma? Também, lá eu tenho um aliado histórico, que é o prefeito Roger, uma figura que eu tenho um carinho, um respeito. Esteve comigo nas eleições estaduais e enquanto eu estiver... Estão liberados para a aliança? Não, vamos estar. Vai ter, eu não gosto, por mim, eu não ficaria aliado ao PT em lugar nenhum, né? Mas nós temos que entender essas questões locais. Em muitos municípios, como é o caso de Amarante, nós recebemos o apoio do PT. Nós temos que entender essas questões locais, respeitar essas lideranças que têm total confiança minha e do diretório estadual. Senador, eu estive no seu gabinete em Brasília, mais ou menos 10 dias, a gente numa conversa muito rápida, o senhor recebeu uma ligação, era o Arthur Lira, presidente da Câmara, e eu quero saber quem vai ser o sucessor do Arthur. Vai ser Elmar Leitão, vai ser Antônio Brito, vai ser Marcos Pereira, e qual vai ser o critério para a escolha do sucessor do presidente da Câmara? Quem vai conduzir? Palácio do Planalto, o presidente Lula tem influência? Qual vai ser essa influência e qual vai ser o perfil do futuro presidente da Câmara na sua visão?
Olha, se não me engano, o Arthur foi o presidente da Câmara com a maior votação em uma disputa lá na Câmara dos Deputados. Ele tem uma liderança sem precedentes, você que acompanha muita política lá na Câmara dos Deputados, é um homem que tem uma liderança sem precedentes. Então ele tem nossa total confiança. O candidato que ele escolher vai ter o nosso apoio. Ele ainda está analisando, ele acha que só deve escolher esse candidato no segundo semestre. Eu dei minha opinião que deveria escolher logo esse candidato, para que a gente possa ter um projeto de continuidade. E eu não tenho dúvida que ele irá eleger o seu sucessor. Tem o nome da sua preferência? Que você pode revelar? Posso, é o candidato que ele escolher. Qualquer um que ele escolher. Marcos Pereira é nome forte nessa disputa? Fortíssimo, fortíssimo. Se ele for o escolhido, vou ficar muito feliz. Senador, em um determinado momento, a gente observava a sua evolução como dentro da casa, Senado, e crescendo o nome, as possibilidades do seu nome, né, se tornar o presidente do Senado em determinado momento. E o senhor, pelo que nós apuramos, o senhor fez um recuo em nome do Progressistas. O senhor abriu mão de um projeto pessoal em nome da ascensão do Progressistas dentro da Câmara dos Deputados. Então, em parte, essa presidência do Progressista, do Arthur Lira, hoje, se deve a uma interpretação que o senhor fez de que seria melhor recuar para a conquista do poder na Câmara. O senhor entende que foi um passo importante? Qual é a consequência positiva que essa renúncia acabou trazendo para o partido? Não foi só também isso, né? Também foi o fato de nós perdermos a eleição de presidente da República. Se nós tivéssemos ganho a eleição de presidente da República, meu nome, não vou negar, ou eu ficaria na Casa Civil, ou seria um nome para ir para a presidência do Senado, né? Agora, é muito difícil o mesmo partido, né, comandar as duas casas, não é o natural. Então, eu penso um dia presidir o Senado Federal, talvez em outro mandato, se eu for candidato ao Senado. Tem muita coisa para acontecer. A gente sempre pensa né, em cargos. Eu nunca fui presidente do Senado, uma coisa que o Petrônio já foi, né, nenhum outro piauiense, se não me engano, conseguiu. Mas muita coisa ainda pode acontecer no nosso futuro, mas depende mesmo do povo do Piauí, né? Eles que vão dizer se eu devo continuar em Brasília, em que cargo eu devo disputar. Minha vida, meu amor é sempre por esse estado. Só uma questão, o senhor falou que teve uma conversa com Aécio Neves, do PSDB, que é um amigo que o senhor tem, para que houvesse um entendimento em torno da posição do partido nas eleições da capital em 2024. Como é que foi o encaminhamento dessa conversa? Qual é o desejo que o senhor manifestou, em nome do grupo político que o senhor representa em Teresina, de postura do PSDB? Olha, eu fiz ver que o PSDB, que faz tempo que não tem um nome estadual, né, disputar uma eleição de Senado, de deputado, tem uma chance de ter um nome como João Vicente. Você acha que João Vicente for disputar um cargo de deputado federal, vai perder uma eleição no Piauí? Senador? Então, é um nome que tem uma dimensão, que hoje dentro do PSDB não tem ninguém que possa ser dado. Nenhum desses nomes que estão aí conseguiram nem se eleger deputado federal. O PSDB deputado estadual. Então, é um partido que está precisando de uma liderança como João Vicente. Eu fiz ver, olha, vocês têm uma chance maravilhosa, até porque se essa chance se consolidar, eu vou levar ele, eu vou convidá-lo para ir para o Progressista e com certeza ele vai ser o que quiser lá no nosso partido. E aí? Eu acho que eles não vão perder essa chance. Agora, também se fala muito, né, que o senhor, sempre que se tem assim, os entendimentos locais, sempre se coloca um componente, que é a sua capacidade de articulação. E que o senhor teria muitas ligações e aproximações e bom diálogo com o PSDB, PL e republicanos. Isso é um fato? De fato, o senhor tem essa capacidade de virar cenários nesses entendimentos e aglutinar esses partidos na realidade, por exemplo, de Teresina? No futuro vocês vão ver se isso vai se consolidar ou não. Tem muita coisa que ainda vai acontecer, muita coisa. O PL fica no campo da oposição aqui em Teresina? A oposição a quem? Oposição a pessoa, no caso. Prefeito da pessoa. Fica com o Silvio, o PL fica com o Silvio numa coligação? Isso é uma discussão que ainda vai acontecer. Mas tem articulação nesse sentido? Olha, que a gente quer apoio de todo mundo, né? Meu candidato é o Silvio. Quanto mais pessoas puderem apoiá-lo... A candidatura do Silvio é projeto sem volta? Acho muito difícil a população de Teresina abrir mão de um candidato como o Silvio, né, gente? O Silvio representa o quê? A volta da esperança de você ter orgulho de ter um grande prefeito,
Faz uma pesquisa. Alguém vai achar que o Silvio vai ser um mau prefeito? As pessoas sabem, conhecem a história de Teresina. Acho muito difícil as pessoas abrirem mão de ter um homem de bem, um homem sério, um homem correto, um grande gestor comandando Teresina. Acho difícil, né? Espero que isso não aconteça. Senador, fica muito claro o seu ponto de vista sobre o governo Lula, né? Bastante crítico, o senhor falou na entrevista, fala inclusive nas suas redes sociais, no Twitter, no X, né? Mas eu queria saber a sua opinião sobre o governo Rafael Fonteles. O senhor não antagoniza com ele, a gente não vê o senhor fazendo aí críticas mais duras. Que nota que o senhor dá ao governo Rafael Fonteles e justifique sua resposta. Bom, deixa eu dizer, o Rafael é um jovem, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Acho um homem bem intencionado. E eu quis dar a oportunidade dele fazer um bom governo. Quando ele iniciou o governo, eu disse, poxa, mudou, botou pessoas jovens, novos governantes, né? Mas tem um ano e nada, né? Eu fiquei muito triste com aquele papel que ele desempenhou lá naquela inauguração ridícula daquele porto. Até hoje está lá o porto fechado, não atracou nada, uma forma de enganar a população, foi uma coisa triste aquilo ali. Essa história que ele quer produzir o hidrogênio verde, uma enganação para a população. Como é que você vai produzir uma coisa que custa, que o valor vai ser R$100, para produzir ela se gasta R$200? É para enganar a população. Então, até agora está um governo medíocre, como era o do Wellington, né? Espero que ele melhore. Não torço contra o governo dele, né? Não quero estar aqui fazendo críticas como eu fazia antigamente, muito duras. Eu gostaria muito de ajudar, que ele fizesse um bom governo, que fosse um alento de esperança para esse Estado, né? Depois de 20 anos de maus governos no nosso Piauí. Mas, até agora, não disse é o que veio. Volta. Bom, com essa opinião, eu imagino o Progressistas continuará sendo a principal referência de oposição no Estado? Ah, com certeza, com certeza. Não tem como. Eu até disse, eu prometi à população do Piauí que no dia que atracar um cargueiro lá no porto, aí eu posso rever essa posição de não fazer mais oposição no Piauí. Qual é a orientação que o senhor passa para a bancada do Progressistas hoje na Assembleia Legislativa em relação ao governo? Gostaria que permanecesse na oposição, com a oposição crítica, uma oposição construtiva, que possa não só apontar os erros, mas apontar os caminhos para que a gente possa levar o nosso Estado ao desenvolvimento. Eu acho que é o papel. Os progressistas foram eleitos na oposição e é assim que tem que permanecer até o final desse mandato. Queria que o senhor falasse um pouco também sobre a força e da oposição, notadamente progressistas, e o PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, dentro do Congresso Nacional. A gente tem observado que esses partidos ganharam uma musculatura muito grande, sobretudo após as eleições, quando o PL assumiu a maior bancada. Hoje, a Câmara dos Deputados está mais forte do que nunca nessa relação com o Poder Executivo? Não tenho dúvida. Você faça as contas. O PL tem em torno de 100 parlamentares. Se nós fizermos essa federação, nós vamos para 200, somado com o PL, 260 deputados. Então, já é mais da metade, né? Isso é uma força política sem precedentes. E eu espero que ela se consolide. Eu acho que a grande maioria da população é de centro-direita, né? São pessoas de um perfil mais conservador. Hoje nós temos um país muito dividido, que os políticos deviam passar as eleições, se unificar e pensar no desenvolvimento do país, mas ficou essa briga enorme, narrativas de golpe que não aconteceram. São situações que não dizem. Às vezes eu fico preocupado com um pouco do que Brasília está se tornando. Para você ter uma ideia, Brasília essa semana vai discutir descriminalização de drogas. Você acha que a população do Piauí, do Brasil, quer isso? A população está preocupada com as quadrilhas, com a quantidade de drogas que tem no nosso país, que estão acabando com os nossos jovens. Então, essas situações, por exemplo, outro dia, o governo federal botou um decreto que tem que ter banheiro unissex nas escolas do nosso país. Meu Deus, no interior do Piauí, a grande parte das pessoas não tem nem banheiro. Então, essas situações que me preocupam, que eu espero que Brasília saia um pouquinho dessa ilha, dessas discussões inúteis, e pensar mais na realidade do povo do nosso Estado e do Brasil. Você acha que essa polarização vai se traduzir nessa eleição municipal? Eu não acredito. Eu acho que o PL vai fazer uma quantidade grande de prefeitos, o PT
muito pouco. Mas os partidos que vão sair vitoriosos nessa eleição, no meu ponto de vista, são os partidos de centro, que farão a maioria dos prefeitos piauienses e brasileiros. Só para o eleitor entender, de centro o senhor está colocando quais siglas? De centro no país nós temos esses três, né, republicanos, União e Progressista, o próprio MDB, o PSD, são partidos que têm um viés mais de centro. E eu acho que esse será um grande vitória. Eu acho que 80% dos prefeitos brasileiros serão dessas siglas. O senhor tem uma via de diálogo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, faz muitas críticas ao governo Lula, mas a gente sabe que a pauta econômica, uma parte dela consegue ser aprovada no Congresso. A gente tem a segunda fase da reforma tributária, a regulamentação da primeira fase. Eu queria saber o que esperar da oposição em termos de agenda econômica do governo Lula. Consegue separar e também uma avaliação sua especificamente sobre o trabalho do ministro Fernando Haddad? Olha, eu sou um amigo do ministro Fernando Haddad, uma pessoa que eu dialogo sempre que ele me procura, eu tento ajudar, eu não fico trabalhando contra o país, né? Ele é o ministro da Economia, eu gostaria muito que o nosso país desse certo, né? Tenho divergências com ele, é lógico, mas com ele é ruim. Imagine se estivesse sob o comando da Glaze, pelo amor de Deus, né? Com aquelas loucuras que ela defende, os Lindenbergs da vida. O PT tem muita gente doida, muita gente que não tem noção da dimensão de que é governar um país. O Haddad não, é uma pessoa de bem intencionada, é uma pessoa que conhece pouco de economia, mas eu quero ajudá-lo. Não é o ministro, que eu gostaria muito que fosse Paulo Guedes que estivesse lá, que seria muito melhor do que ele. Mas dentro do possível eu tento ajudar. Agora, falando um pouco a respeito, já que nós estamos falando de economia e de São Paulo, com o Fernando Haddad, o centro econômico do país, como é que você está avaliando a eleição municipal em São Paulo? O nome de Boulos, num local que tem um governador, né, o estado de São Paulo, um governador que é diretamente ligado à centro-direita do Brasil. Eu até me assusto como é que a capital tem uma criatura como o Boulos com muita intenção de voto, né? Graças a Deus o Ricardo já ultrapassou e vai ganhar a eleição lá, porque o Boulos é o que tem de pior na política, é pior do que a Glaze, é uma coisa... Pior? É pior. O Boulos é um invasor de casa, é uma pessoa que nunca fez nada na vida, nunca trabalhou, nunca contribuiu com nada, não tem noção de gestão, não tem noção do que é uma cidade daquele tamanho. Seria uma tragédia para o nosso país, uma criatura como aquela ganhar uma eleição na nossa principal cidade. Ministro, como é que o senhor tem observado também os acontecimentos que envolveram o ex-presidente Jair Bolsonaro nas últimas semanas? A ida dele, o depoimento à Polícia Federal, as manifestações e ainda essas imputações de que ele teria alguma coisa, né, estaria envolvido na produção de uma suposta minuta de golpe que seria utilizada nas eleições do ano passado? Tenta-se fazer uma narrativa contra o presidente. Um presidente que perdeu a eleição. Nunca houve um massacre tão grande a nível nacional da mídia contra ele, narrativas erradas, um grande brasileiro que poderia estar hoje comandando esse país e o país estaria muito melhor. E agora é uma perseguição sem tamanho. Semana passada ele teve que depor porque disse que importunou uma baleia. Por aí você tira perder tempo da Polícia Federal para ouvir um presidente da República sobre uma importunação de baleia. Esse tipo de coisa que está acontecendo nesse país. Mas, olha, as pessoas não são bobas, não. Estão acompanhando, estão vendo que nós temos esse grande líder sendo perseguido e o recado e a resposta vai vir nas urnas. Você acha que ele terá esse papel? O senhor tem tratado com ele sobre a participação do ex-presidente na campanha eleitoral do pleito municipal? Não tenha dúvida, vai ser o maior eleitor. Acho muito difícil prefeitos, principalmente no Sul, no Centro-Oeste, no Sudeste, serem eleitos sem o apoio do presidente Bolsonaro. O senhor se esforçou muito como ministro para estreitar o diálogo dele enquanto presidente com integrantes da Suprema Corte, do STF. Né? O senhor trabalhou muito nessa direção. Como é que o senhor avalia agora o papel do STF? Como é que o senhor avalia o desempenho que o senhor teve na construção desse canal de diálogo naquela época? Eu tentei de todas as formas. Eu tenho um respeito enorme, amizade, diversos ministros, né? Pessoas que eu respeito, pessoas que têm a sua história, que podem contribuir com o país. Agora, os ministros do Supremo têm que voltar a falar apenas nos autos, né? Você vê muitos ministros dando muita entrevista, ministros até discussando de forma política. Aquilo é muito ruim para o próprio
supremo, né? Eu espero que eles voltem ao papel que a Constituição determina, né? Percebe ativismo político? Muito, falando muita coisa desnecessária, muito ativismo, e isso é ruim para todo mundo. Tá. O ex-presidente, candidato à presidência, Ciro Gomes, disse essa semana que está disposto a dialogar com o presidente Lula, dependendo de como foi essa conversa. E Ciro Nogueira, está disposto também a conversar com o presidente Lula? Olha, eu não posso conversar assim com o presidente Lula, porque as pessoas não iam entender essa conversa. Todo mundo sabe o carinho que ele tem por mim, o que eu tenho por ele, o respeito que eu tenho pelo presidente Lula, mas temos divergência total, né? O Lula que veio hoje foi um Lula que voltou apenas para conseguir cargos para a companheirada, para trazer o seu partido de volta ao poder, muito diferente daquele Lula que nós admiramos no passado, que veio para combater a pobreza, a fome, a miséria. Aquele era um outro Lula. Esse Lula agora é um Lula que acho que se perdeu no tempo, que não veio para melhorar a vida do nosso povo, que tanto o admira. Então não tem por que eu conversar com ele. Qual é o melhor ministro do presidente Lula? Eu que vou dizer as regras, não pode dizer que não tem nenhum, tem que dizer o melhor ministro e o pior, e por quê? Olha, eu tenho uma admiração por alguns ministros. O ministro Lewandowski, que assumiu agora, é uma pessoa que eu respeito, uma pessoa que eu tenho muita confiança, vai enfrentar o maior problema desse país, que é o problema de segurança pública. E o grande problema de segurança pública no Brasil é ocasionado pelo governo federal, que não controla as nossas fronteiras. Qual o problema aqui de segurança no Piauí? Droga e arma. O Piauí não fabrica droga, o Piauí não fabrica armas. Então vem tudo das nossas fronteiras. Então é o grande problema do nosso país. Tenho uma admiração pelo meu querido Fufuca, na verdade. Agora, ministros ruins aí, eu acho que eu vou entrar pela noite falando. Porque é tanto ministério que a gente... É muita gente ruim, pelo amor de Deus. Até porque muitos foram escolhidos. Eu acho que o Lula... Se você chegar para o Lula, presidente Lula, me cite aí todos os seus ministros. Ele não se lembra. Ele não se lembra. Eu faço esse desafio. Ele não se lembra o nome desses ministros. E alguns eu tenho certeza que ele nem despacha. Porque é tanta gente que ele apenas colocou para acomodar, para criar mais cargos para a companheirada, que não fazem parte de um projeto de país, um projeto de desenvolvimento, um projeto de gestão. Então, é um governo muito fraco. Senador, quero agradecer ao senhor. Queria agradecer pela presença aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado, senador Ciro Nogueira, senador pelo Progressistas do Piauí. Obrigado. Agradeço. Muito obrigado.